Sejam muito bem-vindos ao Portal Holístico Web TV. Todo o conhecimento deste imenso universo ao alcance do seu computador. E hoje nós estamos aqui com o nosso professor Luiz Salve. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vitória. Bom dia. Bom dia. E hoje nós iremos tratar de um assunto de grande importância para ajudar na nossa evolução pessoal, assim como ter sucesso na nossa espiritualidade. Pois hoje nós iremos tratar do assunto que é os ashrams espirituais. Pois bem, professor, o que seria um ashram? Muito bem. Ashram, que é uma palavra sânscrita e pertence à tradição da Índia, significa, segundo aquilo que eu aprendi, um lugar onde vive um mestre com seus discípulos. Este mestre até pode nem precisar estar ali todo o tempo, naturalmente, É comum que os mestres tenham até muitas demandas fora dos ashrams, mesmo porque os verdadeiros mestres são geralmente seres bastante raros, como nós sabemos. Contudo, as comunidades espirituais sem mestres residentes e que apenas recebem mestres visitantes são chamadas de kutir. Um ashram é também um local ritualisticamente consagrado às práticas espirituais, inicialmente através da consagração ritual de um mestre, e depois pelo reforço cotidiano dos seus participantes de diferentes espécies. Através dessa consagração inicial, são invocadas hierarquias protetoras da linhagem tradicional destes mestres, o que torna estes ambientes assim tão especiais. Os ashrams são, portanto, ambientes espirituais, espécies de monastérios onde se realizam práticas espirituais sob a supervisão de um mestre. Porém, aparentemente não haveria um padrão muito fixo neste quadro de disciplinas. O mais importante seria mesmo a presença de um mestre espiritual, configurando assim uma escola de vida. Na literatura dos yogis, ficamos sabendo de muitos tipos de mestres que criaram ashrams, inclusive o próprio Mahatma Gandhi. Atualmente, a filosofia oriental está mais difundida no Ocidente. Desde o final do século XIX, este hemisfério tem recebido visitas de gurus e de sábios indianos, como Vivekananda, na esteira dos interesses pelo Oriente despertos pela sociedade teosófica. Nos anos 20, Yogananda começou a sua atuação nos Estados Unidos, fundando centros de yoga e de meditação. Na década de 40, a Grande Fraternidade Universal era criada na América do Sul e, embora sendo já uma formulação ocidental, buscava realizar pontes importantes com a espiritualidade científica do Oriente, como veremos adiante, enraizando ou naturalizando a yoga neste hemisfério. Nos anos 60, começa a difusão do movimento pela consciência de Krishna na Europa e nos Estados Unidos, criando ashrams rurais inclusive, e despertando o interesse dos jovens para a espiritualidade oriental, alavancado especialmente pelos Beatles. Os budistas começam a chegar no Ocidente nesta mesma época, como na figura polêmica e genial de Shogyan Trungpa. Em 1966, George Harrison viaja à Índia pela primeira vez, para estudar com o sitarista Ravi Shankar, e após haverem conhecido o Maharishi Mahesh Yogi na Europa,
Os Beatles visitam o ashram deste guru em Rishikesh no ano de 1968. Existe até um ashram abandonado na Índia dedicado aos Beatles. Ali começa realmente o interesse da juventude pela cultura oriental. Hoje, a ideia dos ashrams está bem difundida no Ocidente. A grande questão sempre será a presença de um guru para dar alma a estes locais. Mas a vinda dos gurus orientais para o Ocidente vem de certo modo aumentando por causa das mudanças culturais da Ásia. E o que representa na nossa evolução uma experiência em um ashram? Bem, a vida em comunidade é desde sempre uma das grandes premissas espirituais, certo? A comunidade espiritual, ela nos prova e nos enriquece, né? Mas não apenas pelo convívio, mas também pelas práticas que podemos desenvolver ali, as várias disciplinas presentes, né? E na verdade é isso que eu pretendo realmente enfatizar aqui entre nós hoje. No budismo, a Sangha é uma das 3 joias, junto com o Buda e o Dharma. No cristianismo se fala da igreja, ou da eclésia, a assembleia, como corpo de Cristo, e assim por diante. A vida em comunidade representa a experiência da dimensão social, uma coisa comumente negligenciada pelos místicos. Porém, por muitas razões, esta dimensão é crucial para a nossa evolução espiritual, porque coloca bases e continuidade nas coisas. A ideia algo mística de mudar um indivíduo para mudar o mundo é em tese verdadeira, porém deve-se procurar desde o começo os grupos para ela chegar a ser efetiva. Uma paz que não se prova ou buscada de maneira artificial não merece crédito nenhum. Em qualquer filosofia tradicional, o trabalho coletivo é considerado essencial, havendo inclusive adaptações das grandes verdades para o vulgo, que servem ademais como degraus para o acesso às grandes revelações. E o professor já teve a oportunidade de viver em um ashram? Sim, eu tive algumas oportunidades, né? Procurei um ashram quando ainda era bastante jovem, com uns 20 e pouco anos, e tive a fortuna de existir um local desses perto da minha cidade. Passei ali alguns bons anos e também me preparei por todo um ano para ir viver ali, estudando astrologia, yoga, ginásticas, como era solicitado aos candidatos, né? Este ashram pertencia à Grande Fraternidade Universal, uma entidade criteriosamente organizada para auxiliar na transição para a nova era, contando ademais com os conhecimentos esotéricos tradicionais do Oriente e do Ocidente, e aberta a uma congregação universal da luz. A fraternidade era bastante rigorosa em relação às práticas espirituais. Demonstrava isto através das preparações que exigia e que a princípio oferecia também para aquelas práticas mais avançadas, tal como uma ginástica psicofísica visando preparar o corpo e a mente para a yoga, além, é claro, de uma alimentação saudável. E o próprio ambiente de ashram como uma condição necessária para o sucesso da meditação. Dizia também que os mantras apenas podem ser praticados sob a orientação do guru, e que a astrologia não deve ser usada comercialmente. Além de afirmar, prudentemente, que as drogas são incompatíveis com uma espiritualidade regular e avançada. Admito que eu nem sempre seguia todas estas prescrições de bom senso. Sou por natureza um autodidata, o que não me faz desprezar os instrutores,
apenas que nem sempre podemos realmente contar com eles. Por isso, o aspirante sincero pode esperar também uma proteção e até alguma orientação dos seus mestres internos e daquelas forças que os acompanham, especialmente quando nós nos entregamos de corpo e alma ao caminho espiritual. Recordo que, a certa altura, eu estava interessado em acelerar a minha iluminação, e então comecei a estudar e a praticar as técnicas da alquimia taoísta durante as minhas meditações. Realmente senti alguns fluxos de energia se moverem, conforme era dada naquela instrução. Os chineses são realmente muito pragmáticos em tudo o que fazem. No entanto, após algumas práticas destas, à noite tive um sonho que decidi tomar por aviso, apontando para os riscos de despertar Kundalini daquela forma, e talvez tão precocemente assim. Abandonei de imediato aquela prática, decidido a ter mais paciência. E não me arrependi disto, porque alguns anos mais tarde, acessando novas informações, pude descobrir os caminhos corretos para ativar plenamente Kundalini na raça atual. E hoje sei que até alcancei isto no tempo mínimo que pode ser feito sem riscos, que é de 10 anos de esforços ocultistas, graças a esta sólida base que o Ashram me proporcionou. Hoje admito haver muita verdade naquelas regras da GFU. O tema dos mantras, por exemplo, e mais especificamente dos bijas como palavras de poder, que a princípio podem parecer coisas tão simples, envolve na verdade uma ciência muito complexa e profunda, que somente os gurus experientes possuem, para além de toda a possível teoria. Praticá-los de forma amadora nunca será uma perda de tempo, porém a orientação de um lama ou guru poderá multiplicar enormemente as suas benesses. Aliás, com relação a este ashram em especial, havia até um contexto meio mitológico e profético envolvido nele, o que acho que também me atraiu no período. Dizia-se, entre outras coisas, que ele havia sido criado porque o Paralelo 30 é um lugar especial, que esta zona seria responsável pela renovação da sabedoria eterna, como já foi no passado. E aquilo tudo foi realmente muito bom para mim. Aprendi muita coisa, sobretudo sobre mim mesmo, testando e expandindo os meus próprios limites, com a proteção que o Ashram dá e a segurança que os instrutores oferecem. Tive oportunidade de aprender muitas coisas da vida exterior e da vida interior, em atividades diversas, como construções, agricultura, apicultura, artesanato, perfumaria e até comércio, além do cultivo das energias de diferentes maneiras, dia a dia e a cada minuto, por anos a fio. E depois disto, ainda vivi em outras comunidades, de perfil mais ou menos semelhante, em outras regiões do país, e de diversas correntes filosóficas. Eu percebi que isto me trazia uma continuidade de aprendizado, lembrando-me que os mestres da Índia costumam remeter os seus alunos para outros professores, quando acham que estes alunos já aprenderam tudo o que eles tinham para lhes ensinar. Nestes lugares tive muitas outras experiências, e descobri literaturas que foram muito importantes para mim, algumas vezes corroborando e aprofundando coisas que eu tinha experimentado antes e outras vezes abrindo portas futuras. Por fim, eu mesmo cheguei a organizar um desses núcleos a certa altura, aqui mesmo no sul, onde tivemos inclusive a oportunidade de aprofundar algumas práticas espirituais,
especialmente a alimentação e a meditação. E o que o professor gostaria de enfatizar mais sobre como é a vida em um ashram? Bem, aquilo que sempre me chamou muita atenção na vida de ashram é o crescimento espiritual real que ele nos proporciona, em função do próprio ambiente que encontramos ali. Eu acredito inclusive que, fora desse tipo de local, as disciplinas espirituais não proporcionam os resultados esperados. Vejamos o seguinte. O ambiente ashrâmico nos proporciona uma continuidade de consciência e de energia, que dificilmente encontramos em outro local. Lembro inclusive que, nas práticas de meditação, eu sentia que estava a retornar ao mesmo momentum de consciência em que me encontrava nas práticas anteriores, dentro de um grande e único agora. E o mesmo poderia dizer das práticas da yoga. Havia um crescimento sensível de energia. Posso recordar também que, como uma espécie de colheita de um dia de esforços, nossas refeições noturnas eram realizadas sob o mais profundo silêncio à luz de velas. A atmosfera era tão límpida e profunda que a telepatia prevalecia ali naturalmente. Por preservar esta continuidade vibratória, a pessoa consegue produzir um acréscimo de experiência e de energia na sequência das práticas, coisa que não ocorre em outros locais, porque a vida da cidade, por exemplo, nos rebaixa com suas demandas e poluições, roubando assim os frutos dos nossos esforços. Esta dinâmica implica também numa evolução das próprias práticas espirituais, e neste momento os instrutores experientes são importantes, porque nem todas as pessoas encontram espontaneamente aquilo que precisam. No final das contas, aquilo que trazia os resultados almejados era o conjunto das disciplinas, que ainda incluíam rituais, alimentação especial, curas e banhos, além das visitas dos mestres e de outras pessoas ilustres. Assim como a assistência contínua dos instrutores e sempre em meio à natureza. E como resultado disso tudo, mais tarde eu pude colher importantes conquistas espirituais, fonte inclusive dessa imensa obra literária que trazemos, com todos os seus conteúdos especiais. É claro que ainda passei por outras etapas e aprendizados muito importantes, até chegar lá, mas as bases de tudo foram solidamente colocadas na vida de ashram. E como se deu a decisão de sair do ashram? Eu acho que um ciclo se cumpriu ali para mim, independente dos fatores externos. Sempre percebi que 3 anos formam ciclos de experiência em nossas vidas. E depois até confirmei isso em certos ensinamentos que conheci. A decisão de deixar o ashram foi difícil e somente aconteceu aos poucos, porque parecia haver muitas coisas promissoras para mim dentro da GFU. Por outro lado, eu sentia realmente que havia chegado a hora de abandonar aquele sagrado casulo que tanto me havia ajudado. Precisava dar um novo passo. Era como se o ashram, ou o templo, já estivessem sido incorporados a mim. Eu que buscara aproveitar ao máximo aquele lugar, por estar bastante motivado para isto. E que hoje, olhando para trás, chego a considerar como se fora a idade de ouro de minha vida. E em breve eu aprenderia a meditar com a natureza e em qualquer outro lugar. Por isto, em nenhum momento me passou a ideia de retornar para a antiga vida ou para os velhos ambientes, embora isso também ocorresse mais tarde, para resgatar ou ter certas experiências que julgava ainda me faltar, e rever um pouco as pessoas da minha juventude.
inclusive uma filha que eu tivera precocemente. E parece que o Buda também atravessou situação semelhante. Mas na época, eu desejava era prosseguir neste caminho de descobertas. Por isto, decidi buscar novos horizontes, que me levaram para mais longe de onde nasci, mas geralmente também em comunidades. Embora a sensação de simplesmente errar pelo mundo também me soasse agradável, raramente me senti mais acompanhado do que em alguns destes momentos de completo autoabandono, no meio de estranhos e entre as pessoas mais humildes. Após esta experiência inicial de ashram, pude aproveitar melhor outras vivências em mosteiros e comunidades, apesar de permanecer menos tempo nestes locais, permitindo-me por vezes obter experiências marcantes também ali. Outra coisa que esta base me possibilitou foi um melhor aproveitamento do contato com a natureza, como viria a buscar intensamente depois, e sempre em comunidades, nos grandes interiores do país. Então, todos aqueles que desejam se dedicar com seriedade e profissionalismo à vida espiritual necessitam realmente ter uma experiência dessas nas suas existências, como aliás sempre aconteceu na humanidade. Por outro lado, é claro que nós não podemos pretender que todos se dirijam para os ashrams. Sabemos que as coisas não funcionam desta maneira. É preciso haver também respostas para a sociedade no seu conjunto. Porém, os ashrams são locais para a formação de lideranças capacitadas a fornecer soluções reais e profundas para a sociedade, porque o aperfeiçoamento do indivíduo abre as portas para a melhoria da coletividade, e as sociedades antigas ou tradicionais deram belas mostras destas possibilidades. O ashram não é garantia para nada, porém, um iniciado não pode assomar-se verdadeiramente como tal, sem haver passado pela experiência ashrâmica por alguns anos pelo menos, especialmente durante a sua juventude, posto serem tais locais escolas de vida necessárias para a formação integral do ser humano, sob a orientação de um mestre e juntamente às sanghas ou sociedades espirituais, sob o risco de, do contrário, forjar indivíduos iludidos e, como tal, propensos a iludir outras pessoas, já que seria como alguém querer ensinar sem haver realmente aprendido anteriormente. E aquilo que vale para o mestre também vale para o discípulo. Se um ashram representa aquele ambiente de permanência de um mestre, é ali também onde o discípulo poderá encontrar o melhor desenvolvimento das suas energias. Um mestre é alguém que acolheu e amadureceu uma hierarquia de consciências maiores, começando pelo avatar e passando por uma linhagem até contatar os mestres internos e, finalmente, despertar o mestre interior, para então despontar como um mestre real. Podemos dizer então dessa forma que os ashrams são locais especiais para a educação humana? Com certeza, e para uma educação permanente inclusive, né? Assim como para a nossa reeducação pessoal. No meu caso, eu cheguei inclusive a conseguir curar prontamente uma insônia crônica de 20 anos de vida, já no primeiro dia que cheguei ali. Isso já seria suficiente para aderir a este modelo de vida. Nós podemos lembrar aqui que o ashram representa o ambiente do primeiro estágio pedagógico no sistema de educação permanente do Brahmanismo, na Índia, que é a condição de Brahmacharya, ou consagrado a Brahma, como estudante casto numa escola especial. Aliás, o conjunto desses estágios são chamados de ashramas, um termo até bem parecido com ashram, como se vê.
e que tende a enquadrar toda a existência humana dentro deste ambiente especial de evolução continuada. Com efeito, e como deverá ficar cada vez mais claro na continuação, o ashram abre as portas para um novo universo de experiências, em todas as dimensões e esferas sociais. Por isto, ele é a semente da civilização superior, porque o grande ideal do ashram é enobrecer toda a existência humana, e é mudar efetivamente o mundo, a partir da mudança real de cada pessoa. Ou, e para colocar as coisas de uma maneira mais realista, ao menos do esclarecimento inicial daqueles chamados formadores de opinião. Podemos observar então que o estágio seguinte desse sistema é o casamento, e pelo que sei, o ashram também é o lugar ideal para conhecer os melhores parceiros, senão aqueles realmente únicos para nós. Logo, segue o estágio de instrutor ou professor, e mais uma vez, isto pode ser realizado em ashrams, embora geralmente ocorra em escolas e universidades. Naturalmente, onde há alunos também deve haver professores. E por fim, tem-se os renunciantes, os sannyasins, que saem pelo mundo abandonando tudo, já quando mais velhos, para ir viver e finalmente morrer nas florestas e montanhas, e por vezes se instalam na orla das vilas para mendigar e aconselhar. Mas eu tenho uma tese aqui de que este estágio também poderia ser inserido num ashram, onde o renunciante seria um mestre e sacerdote, porque esta etapa corresponde à casta Brahmani dos sacerdotes. Suspeito que, neste estágio, ocorra ainda uma daquelas famosas lacunas de evolução, que ele não esteja ainda bem preenchido espiritualmente, porque a humanidade não estava suficientemente evoluída, ou, para ser mais objetivo, não tinha acesso à iluminação verdadeira. Mas na nova era, que coincide com a chegada da quarta humanidade, este quarto estágio espiritual já poderá ser cumprido plenamente. Por outro lado, entendo que a experiência da natureza e da peregrinação sejam coisas muito importantes também para a nossa espiritualidade. Só não tenho certeza de que seria neste momento em que nossas forças começam já a se debilitar que elas devam realmente acontecer. Isto quer dizer então que na nova era a espiritualidade elevada poderá já ser uma experiência social? Exatamente. Já tivemos 3 humanidades, a Lemuriana, a Atlante e a Ariana. O quarto ciclo humano, que recém começa, dará acesso às energias do coração, ou melhor dizendo ainda, demanda a consolidação desse chakra ao nível coletivo, certo? Isso certamente levará a humanidade a altas provações, porque este grau já representa um umbral transcendente, realmente importante. Mas, para dizer a verdade, em algum grau os esforços de espiritualização têm sido sempre necessários em todas as sociedades humanas para alavancar a renovação, o avanço e até uma certa completação das coisas. A necessidade do retiro para nos depurar e aperfeiçoar se estende ao coletivo, ao grupal, como se observa pelas migrações humanas na procura dos territórios de renovação, sobretudo na história das religiões, quando um setor da sociedade se aparta em busca de novos valores. Numa esfera planetária de renovação racial, as Américas foram alvos de grandes movimentos dessa natureza nos séculos passados, a partir da Europa especialmente. Tal como, numa dimensão algo paleontológica e planetária,
também haviam sido no começo do atual Mavantara, quando a raça amarela realizou a sua grande migração para este continente, visando configurar as Atlântidas nas fundações do Neolítico, dentro dos esforços de criação do Homo sapiens sapiens. Porém, a migração coletiva pode ter também um destino mais social e localizado, isto é, intraterritorial. Assim, a mudança pessoal apenas interior sempre será limitada, porque preserva os núcleos do nosso velho ser. A jornada exterior também se faz necessária, e a mudança do sistema social segue o mesmo princípio de translado territorial, de busca por novos ambientes sociais. Estes conhecimentos voltam a ser muito úteis para os nossos tempos de crises generalizadas, porque existem momentos nas sociedades quando alguns grupos devem tomar a decisão de se afastar para começar a mudar as coisas de verdade, pois não se pode apenas permanecer insistindo naquilo que não tem mais jeito e cujo tempo já passou. Então, existe também esta importante analogia entre o retiro do indivíduo para renovar a sua consciência e o afastamento de um setor da sociedade para buscar uma nova consciência coletiva, sem o que a formação de uma nação ou raça raiz não pode se completar, e nem alcança ela se libertar socialmente daqueles mecanismos primários de colonização, inclusive de ordem cultural e ideológica. Podemos dizer que alguns movimentos dessa natureza têm sido já ensaiados pela juventude, mesmo dentro do nosso país. E, neste caso, o coletivo segue naturalmente o modelo individual, e talvez possamos evocar os fractais aqui, que prescreve não ser cabível um isolamento completo e nem definitivo, mas aos poucos ir retornando para auxiliar o mundo também, porque nós apenas recebemos para também dar. Então, precisamos por vezes rever os nossos dogmas e posições sobre os métodos de mudança das coisas, sem querer reinventar a roda, nem fazer o que bem entendemos ou seguir fórmulas equivocadas ou falidas. Porque, se a persistência é uma virtude, a fixação já representa uma limitação nossa. A esperança humana toma a forma da estupidez quando abandona a razão a toda prova. Às vezes, é preciso saber mudar para poder prosseguir nas coisas. Às vezes, precisamos recuar e jogar a toalha, admitir nossas derrotas e ilusões, até para termos chances reais de um dia vencer a luta pela vida. Nós precisamos saber encampar a ideia da renovação. E essa deserção aparente tampouco deve ser considerada como uma alienação, sendo na verdade uma necessidade social em prol da renovação viável e profunda das coisas. Muito instrutivo tudo isso, professor. São realmente informações e reflexões interessantes. Gostaria de acrescentar algo a mais? Na verdade, apenas deixar aqui um convite e um incentivo para todos que sentirem um desejo sincero de aprofundar a sua vida espiritual, que tratem de buscar e se dedicar por alguns anos ao menos a experiências desse tipo, né? Eu posso garantir que vai valer muito a pena. Porque a vida espiritual é uma coisa muito séria e sofisticada. Não é nenhuma brincadeira fazer as mudanças internas necessárias, e quem não leva isto a sério
corre o risco de se perder e se confundir muito. O ego humano é uma coisa muito complicada, e não devemos querer reinventar a roda. Mais especialmente, quando nós deixamos de procurar estes ambientes espirituais especializados, acabamos cansando e desistindo das práticas espirituais, e terminamos fazendo misturas híbridas com drogas e congêneres, por exemplo, achando que elas podem substituir os frutos dos nossos esforços cotidianos, quando na verdade elas estão somente nos anestesiando. Uma lástima. Outro desvio que pode acontecer quando alguém se dedica à espiritualidade sem esta base é aquele de natureza luciférica, quando a pessoa encara as coisas de maneira obcecada e não natural, como na imagem bíblica de tomar o céu por assalto, da fala de Jesus sobre os antigos caminhos para Deus, promovendo fraudes de toda a natureza, além do apego a eventuais poderes que possa desenvolver. E falando em Jesus, as ricas possibilidades de experiências espirituais de bases técnicas e científicas que nos abrem o ashram, sobretudo aqueles abertos às várias modalidades de yogas, como prescreve o próprio Krishna no Bhagavad Gita, permite suplantar inclusive a dependência exclusiva aos recursos da fé, sempre algo frágeis e insuficientes também hoje, conduzindo-nos o ashram, que tende a ser mais do que um simples mosteiro tradicional, através de sínteses sempre maiores. Conhecer o amor e a sabedoria de um mestre é bem como conhecer o amor e a sabedoria de Deus. Por fim, vale compreender que é muito importante procurar a experiência de ashram ainda cedo na vida, a fim de obter os melhores resultados, como ocorre no caso dos citados brahmacharyas, pois isto permite a colheita das aspirações mais puras e desimpedidas. Há razões esotéricas também para isto. As pessoas que dizem que irão se dedicar à espiritualidade quando forem mais velhas, não fazem ideia de que as provas mais importantes do caminho espiritual só são possíveis de suportar no auge das nossas forças, sejam elas físicas, psíquicas ou mentais. Portanto, realmente não podemos perder tempo na vida quando almejamos uma autorrealização mais plena. Nós sabemos que o objetivo das práticas espirituais é fortalecer a pessoa e permitir com que ela possa se manter firme na tempestade, digamos assim, certo? Aí sim, ela pode relaxar mais, né? Nunca totalmente, porém, é fato, né? Mas para chegar realmente nisso, ela precisa se preparar e dedicar um certo tempo da sua vida, né? Sem contradições e nem oscilações. Então fica esse convite a todos, né? E esse estímulo para buscarmos uma mudança, não só pessoal de vida, mas também social, né? Porque há momentos em que as coisas precisam mesmo ser feitas em conjunto, o interior e o exterior. Nós precisamos e o mundo precisa. Assim, o ashram é o ambiente ideal para a formação humana integral, de todas as etapas culturais e para todos os estratos sociais. Em função disto, ele é também um berçário natural para mestres holísticos e mentores sociais, que atuam para além dos limites convencionais dos ashrams, contribuindo para o avanço do todo através de propostas renovadoras, na suprema proposta de ashramizar passo a passo todo o mundo, como seria realmente a grande missão das escolas de iniciação no começo de cada nova era do mundo.